Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Carlos e no vídeo de hoje eu vou falar de um erro que infelizmente acontece. Não é aquele tipo de erro que acontece muito, mas praticamente todas as provas que eu aplico, sempre aparece alguém que comete um erro como esse. Por mais que você possa olhar, não, mas isso eu sei, a minha experiência mostra que muitos alunos até sabem que isso aqui não pode, mas eu sei que a maioria não sabe o porquê. Então, como a proposta aqui do canal é sempre trabalhar com os alunos que têm mais dificuldades, então eu quero explicar direitinho por que isso aqui é errado, ok? Para que você não erre mais. Vamos lá? Bom, vejamos alguns exemplos. Olha só. Imagina que você tem essa expressão aqui, ó. Eu posso somar esse 5 com esse 4? Não. Por que eu não posso? Porque quando você tem uma expressão algébrica como essa, olha para os termos, tá? Só para relembrar que numa soma, cada elemento é chamado de termo, ok? Então, por exemplo, você tem 2 mais 3, o 2 é um termo, o 3 é um termo. A operação é de adição e o resultado é que é a soma. Soma, adição, os termos. Os termos também são chamados de parcelas, ok? Então, olha só, você tem aqui vários termos. Você só pode somar ou subtrair termos que têm a mesma parte literal. O que é a parte literal? A parte que tem letras, tá joia? Então, por exemplo, aqui, x ao quadrado é x vezes x. Então, o x apareceu duas vezes. Se o x apareceu duas vezes, aqui ele só aparece uma. Então, eu não posso este termo somar com este termo. Esse termo pode, porque x quadrado e aqui tem x quadrado. O x apareceu duas vezes aqui e apareceu duas vezes nesse termo. Então, estes dois termos, esse termo e esse termo, eu consigo somar. Tá joia? Aparece x quadrado em mais algum termo? Não. Bom, aqui só aparece o x, que não aparece sozinho em nenhum outro termo. Aqui aparece o y duas vezes, que não aparece em nenhum outro termo. E aqui o y uma vez também. Então, os outros termos eu não tenho o que fazer, tá joia? Agora, esses dois termos eu consigo. E você tem 5x² menos 2x², você tem 5x², tira 2x², sobraram 3x². E o resto, professor? Fica do jeito que está. Professor, mas não faz nada? Opa! Não faz nada? Não, você já fez aqui. O resto fica do jeito que está, ok? Agora, nesse caso aqui, o x² apareceu aqui e apareceu aqui novamente, ok? O resto não tem x², aqui só tem x que não aparece em lugar nenhum, aqui tem y² que não aparece em lugar nenhum. Então, os únicos dois termos que você consegue fazer alguma coisa são esses dois. Acontece que somar x² com menos 5x², ou subtrair, né? 5x² menos 5x², o resultado dá zero. E quando a soma de parcelas dá zero, você faz isso, cancela os termos. Então, por que eu cancelei esses termos? Porque a soma deu zero, ok? Então, se a soma deu zero, sobraram apenas 2x mais 5y². Neste aqui, de novo, x² eu tenho aqui, aqui e aqui. O resto não tem, tá certo? Então, este aqui, este termo e este termo, eu consigo somar ou subtrair. Eu tenho 5x², eu tiro 3x² e tiro agora 2x². Sobraram zero. Quando a soma ou a subtração dos termos dá zero, você cancela esses termos. Então, sobrou 2x mais 5y². Tá joia? Então agora você entende por que esse cara eu não posso cancelar com esse. Por quê? Porque na verdade aqui eu tenho 7x, a parte literal é só x. E aqui a parte literal é x². Eu não tenho como juntar esse termo com esse termo, tá bom? Uma outra coisa também que você tem que entender é que, olha só, o 7 está multiplicando o x. Aqui o 7 está multiplicando o x². Eu não posso somar esse com esse, porque se eu fizer essa subtração do 7 com menos 7 para cancelar, eu estou aqui
não atendendo à hierarquia das operações. E na hierarquia das operações, a gente tem que fazer primeiro multiplicação para só depois fazer soma e subtração. Então, cancelar esses dois seria pular essa hierarquia, tá joia? Eu não posso, tá? Então, essa é outra razão. Professor, então aqui faz o quê? 7x mais 5y menos 7x ao quadrado, que na verdade eu nem precisaria ter escrito, ficaria desse jeito mesmo, tá? Professor, mas não tem o que fazer? Não, nem sempre você tem algo a fazer. Tá joia? Então, a expressão fica desse jeito mesmo, tá? Agora, um alerta que é o seguinte. Esse cancelamento, você está cancelando termos porque a soma ou subtração desses termos deu zero. Então, quando a soma ou subtração dá zero, você cancela os termos, tá certo? Mas isso não é a lei do cancelamento. A lei do cancelamento é isso aqui, ó. Tá joia? Então, você tem 7x mais 5 igual a 8x mais 5. Agora sim eu posso cancelar esses dois termos, um de cada lado, então não é um igual, vou fazer um vídeo sobre isso aqui logo logo, tá? Então eu sei que o 7x é igual a 8y, eu poderia até continuar um pouquinho, mas vou ficar por aqui. Então, isso é a lei do cancelamento. Isso não é a lei do cancelamento. Você está cancelando termos porque a soma deu zero. A soma ou subtração dá zero, você cancela os termos, porque você está somando ou subtraindo, ok? Agora, esse último sim, esse é a lei do cancelamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre a lei do cancelamento, só mais um pouquinho. Bom, em outro vídeo eu já falei sobre a lei do cancelamento. Vamos falar um pouquinho mais agora. Na verdade, não é sobre a lei do cancelamento. Nós falamos só sobre essa. Existem mais do que uma lei do cancelamento. Existem várias, ok? Olha só, aqui é a lei do cancelamento para multiplicação, ok? Então eu tenho ax igual a y. Se eu dividir por a os dois lados, divide esse lado por a, divide esse lado por a, então eu tenho que o y igual a x. Então, se eu vou dividir dos dois lados, o a não pode ser zero. Essa é a condição para essa lei do cancelamento. Tá joia? Bom, isso aqui a gente já viu em outro vídeo. Bom, essas aqui são análogas, tá? Olha só, a lei do cancelamento para a divisão. Se você multiplicar este lado por a, multiplica esse lado por a, tudo que eu faço um lado, eu faço do outro. Então, eu sei que o x é igual a y, tá? Bom, nesse eu também tenho que ter o a diferente de zero, porque o a está aqui embaixo, ok? Bom, eu também tenho a lei do cancelamento para adição e para subtração. É simples, né? Tem uma igualdade, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Subtrai o a desse lado, porque aqui é adição, a operação inversa é subtração. Subtrai o a desse lado, tá? Então x é igual a y. Você, para subtrair o a pode ser zero. Então a condição do a ser diferente de zero é só para multiplicação e divisão. Para adição, não. E para subtração também, olha só. Está subtraindo o a dos dois lados, a operação inversa é a adição. Então, se você somar, adicionar desse lado o a e desse lado também o a, fica o y igual a x, tá? Alguns exemplos da aplicação disso. Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho dividido aqui por 5, né? Fração embaixo eu tenho 5, fração embaixo eu tenho 5. Então, se eu multiplico os dois lados por a, olha só, eu tenho então que 3x é igual a 7, a lei do cancelamento para a divisão dos dois lados, certo? Aqui, ó, a lei do cancelamento para a adição. Cancela o 7 dos dois lados, certo? Então, 8x é igual a z. Aqui, ó, dos dois lados está subtraindo 11. Subtraindo 11, você soma, adiciona 11 dos dois lados, cancela o 11. Então, eu tenho 2x igual a 4y, tá? Até olha só, nesse aí, se eu quisesse continuar e simplificar mais um pouquinho, olha só, 2x é igual a 4, não é 2 vezes 2y. Usa de novo a lei do cancelamento. A lei do cancelamento para a multiplicação, ó. Divide os dois lados por 2. Então, x é igual a
2y. Bom, daqui eu não sei o que eu vou continuar, porque eu não tenho um exercício, na verdade é só para exemplificar, tá? Então, como continua? Não sei, porque isso aqui não é um exercício, tá? Então eu não sei aonde eu tenho que chegar, ok? Bom, isso aqui é a lei do cancelamento, tá? Nós já vimos agora há pouco que eu tinha o cancelamento de termos, certo? Que é uma espécie de simplificação, cancelamento de termos. Aqui é a lei do cancelamento. Tem uma outra coisa que o pessoal chama de cancelamento, que na verdade é uma técnica de cancelamento para, por exemplo, na verdade tem várias, mas, por exemplo, para multiplicação de frações. Então, olha só, a técnica do cancelamento na multiplicação de frações, isso aqui é um exemplo, tá? Na hora de multiplicar frações, eu posso, por exemplo, aqui, ó, multiplicar todo mundo em cima, coloco aqui, então 5 vezes 8 vezes 6 vai dar 240, certo? Sobre, e aí eu faço 12 vezes 15, 180 vezes 7, sei lá quanto vai dar, gente. Então assim, você viu que para fazer essa multiplicação vai dar um pouquinho de trabalho, né? A técnica do cancelamento é para você simplificar o seu trabalho. Então você simplifica as frações. Mas olha só, aqui nessa fração eu não consigo simplificar. Nessa também não. E nessa também não. Somente na multiplicação eu posso simplificar um cara em cima com um cara embaixo de frações diferentes. Olha só. O 5 com o 15. Divide em cima por 5, dá 1. Divide aqui embaixo por 5, vai dar 3. O 8 com o 12. Divide em cima por 4, dá 2. Divide embaixo por 4, vai dar 3, né? Opa, mas ainda tem aqui, ó, o 6 com 3. Divide em cima por 3, dá 2. Divide aqui embaixo por 3, vai dar 1, tá joia? Então, em cima sobrou o quê? Em cima sobrou 1 vezes 2 vezes 2 vai dar 4. 3 vezes 1 vezes 7 vai dar 21, tá joia? Bom, em um outro vídeo eu exploro um pouquinho mais as operações com fração, tá joia? Posso até explicar o porquê que isso aqui funciona, mas isso aqui não é lei do cancelamento, tá certo? Também não é uma simplificação de frações, é uma técnica de cancelamento para multiplicar, só vale para multiplicação, tá? Pelo amor de Deus, se aqui for adição, divisão, subtração, isso não vale, tá bom? Mas para multiplicação, você pode usar isso aqui. Então, isso não é lei do cancelamento, é uma técnica de cancelamento para multiplicação de fração. Aqui é lei do cancelamento e você viu agora há pouco o cancelamento de termos numa soma ou subtração, tá joia? Bom, espero que você tenha entendido por que que pode, por que que não pode, né, em que situações você usa. Entendido também que tem hora que não tem o que fazer, né? Tem hora que a expressão está ali e você não tem como simplificá-la, tá joia? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, assina o canal, isso vai ajudar bastante a gente a continuar o trabalho. Ative o sininho para você receber mais notificações. Gostaria muito de nos comentários que você enviasse para a gente sugestões de dúvidas, de erros que vocês gostariam que a gente esclarecesse aqui no canal, tá joia? Isso ajuda a gente a programar os próximos vídeos, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!